mínimo de democracia é melhor do que uma ditadura ou um terrorismo de Estado? Sem dúvida. Não há dúvida sobre isso. O grande problema é, se a classe dominante brasileira está representada a coesão burguesa com Paulo Guedes. Você veja que nós tivemos mais de 120 pedidos do impeachment do Bolsonaro, e com todo o desastre que o Elias colocou aqui, a burguesia disse, não toquem no Bolsonaro. Foi a burguesia que decidiu. Não foi o Lira. Quem é o Lira? O Lira é o defensor do latifúndio brasileiro. Aquele covil de ladrões não podia tomar uma decisão autônoma. A classe dominante disse, não daremos as ruas para a esquerda liberal. Menos ainda para o protesto popular que pode sair do controle da esquerda liberal. Então, Bolsonaro fica. Foi a burguesia que disse, a despeito dos 600 mil mortes, a despeito da bula, a despeito da violência, a despeito do entreguismo do país, a burguesia disse, Bolsonaro fica. Foi uma decisão de classe. Não encontrei de parte do Lula, e menos ainda do Alckmin, uma disposição, o Lula nunca se manifestou pelo impeachment. Inclusive, algumas vezes se manifestou contra o impeachment, de maneira rotunda, clara. Uma eleição do Lula pode impedir um avanço de um Estado policial de alguma maneira? Não. Porque não se impede com a eleição do Lula, se impede com a criação de forças sociais, que nessa campanha o Lula não faz. Onde é que a realidade está contra o argumento do Elias? No seguinte aspecto. O Elias diz, olha, as pessoas não querem o socialismo à revolução. E eu entendo a observação dele. Querem comer, querem um emprego, querem imediato. Vamos supor algo que tanto... que eu quero denunciar o Elias e o Cláudio aqui. Ambos são dois corintianos. Eles têm um monte de unidade, que os dois são corintianos. Quero denunciar todos aqui, já esses dois caras aí. Então, qual é o tema aqui? Os dois estariam dispostos a conceder que o emprego melhorou durante os 14 anos de governos petistas, que a renda melhorou, que os serviços básicos melhoraram, que a convivência política melhorou. Vamos admitir que tudo isso é verdade. Que o índice de Gini melhorou, que a distribuição de riqueza e etc. O Lula conseguiu, em 14 anos, e o PT, criar uma força social? Não. A consciência avançou? Não. Qual é a característica de 14 anos de governo petista? Onde o brasileiro, supostamente, comeu melhor, conseguiu andar de avião, comer picanha, tomar cerveja, a consciência avançou? Não só não avançou, como regrediu, a ponto que Cunha, com a burguesia, com a embaixada de Washington, disse, sai Dilma, tchau Dilma. E ela saiu sem resistência. O número de greves durante 15, 16, já eram os números de greve nas fábricas idênticas àquele período do Cardoso, mais de 1.000 greves por ano. Então, a tese de que o brasileiro come melhor, compra mais livro, gasta e aumenta o salário mínimo, etc., e ele pensa melhor como força política, não. Porque o lulismo e o petismo e o petucanismo foi um processo de desmobilização gigantesca. Gigantesca. Eu dizia, meus queridos, que... Olha o que eu dizia. Eu dizia que nós estávamos submetidos ao petucanismo. As pessoas torciam o nariz, diziam, o Nildo está louco. O Nildo está louco, está igualando o petista com o tucano. Disse sim, porque a economia política de ambos é a mesma. Eles tinham, naturalmente, feições diferentes sobre a questão social. Um tucano não gosta de pobre. E o petismo? O petismo, encabeçado por Lula, é uma ala da Igreja Católica e do Partido Democrata dos Estados Unidos. Então, eles focam na questão social. E, claro, se tu me disser, olha, tem que ter Vamos pegar a minha crítica ao Bolsa Família. Eu sempre disse que isso era uma digestão moral da pobreza. Bom, o Michel Temer manteve, o protofascista aumentou o cadastro e elevou o valor. Você veja que, na questão social, mesmo que dure até dezembro, eles vão ver o que eles vão fazer depois. O subsídio tem um grande problema. O governo dá e depois eu quero ver para tirar. Por isso que os neoclássicos à direita, os chamados neoliberais, não gostam de qualquer subsídio. Então, eu digo que a vida está contra a posição do Elias, é que nós tivemos 14 anos, supondo que houve melhoria das condições de vida do povo, e houve uma regressão em termos de consciência política e mobilização popular sem igual no Brasil.
Mas veja, seria injusto eu, com o Elias e com o Cláudio, com todos aqui que vão votar na chapa petucana, dizer que o Elias está votando em banqueiro. Tem banqueiro com o Lula, tem latifundiário com o Lula, tem uma parte do establishment nos Estados Unidos que apoia o Lula, do Partido Democrata. Tem uma parte da igreja que apoia o Lula. E tem, inclusive, evangélicos. Tem todas essas forças aí, elas estão dissipadas. O grosso está com o Bolsonaro. O que existe mais reacionário está com o Bolsonaro. Mas o Lula está querendo um acordo com todo o bloco da classe dominante. Então, eu vejo que tem algo aí que é fundamental, né? Que é a politização. A campanha do Lula não politiza. Isso é um dado inequívoco. E veja, eu vi o comício de São Paulo e acompanhei todas as coisas. Foi um comício para lá de modesto. Eu vi o comício aí no Rio, Elias. Fraco. Nem se compara com 2018, e menos ainda com 2014, 2010. Então, o que eu vejo em perspectiva histórica é que, inclusive, a campanha é cada vez mais despolitizada, menos mobilizadora e muito menos organizada. Quero recordar aqui, finalmente, algo que me parece essencial. A tradição revolucionária comunista no Brasil, ela, depois da ditadura, ela defendeu o voto nulo. Eu lembro que a Polop, de onde eu venho, por exemplo, defendia o voto nulo. A partir de 74, com a mudança da conjuntura, o fim, Elias, do chamado milagre brasileiro, a esquerda mudou de posição. Em 78, todo mundo passou a defender o voto, derrotar a ditadura no terreno eleitoral. Então, eu, por exemplo, em 2014, na eleição Aécio e Dilma, eu votei nulo. Na última, Bolsonaro contra Haddad, eu votei no Haddad. Veja que não é uma posição de princípio. Há lá uma certa tendência, Cláudio Elias, anarquista, de dizer toda eleição faz parte do jogo da burguesia. Isso é um equívoco. Se nós tivéssemos, num processo de avanço, o Lula lutando contra a classe dominante, mesmo que não fossem as posições da Revolução Brasileira, mas anunciando reformas dentro do sistema, eu obrigatoriamente teria que mudar de posição. Mas não é o que ele vai fazer. O Lula é uma peça da estabilidade burguesa, embora não tão grotesca, nada violenta, de outra extração do que Bolsonaro. Bolsonaro é um protofascista que está disposto a encabeçar um regime de qualquer modalidade de um terrorismo de Estado. Eu sempre tenho denunciado. Ele é isso e está disposto a um regime como o colombiano. E o Petro está lá tentando desmontar com... Eu não comparo, por exemplo, o Petro com o Boric. É outra situação. E vejo com expectativa melhor o Petro e nenhuma. Já decretei desde que nasceu que Boric seria uma fraude completa, que está sendo. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência que, para parar uma proposta do neofascismo, como querem alguns, sem conceito, sem análise, ou de uma ditadura, nós precisamos criar força de massas. E essa campanha não cria isso, ao contrário, desmobiliza, cria ilusões e não organiza o povo.